Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com meu amigo Léo do Educação Eleitoral, o pessoal vai conhecer ele pelo Educação Eleitoral. E, pô, prazerzão te receber aqui, Léo. E a gente já tá para combinar alguma coisa aí faz bastante tempo, né? Então, É pô, verdade. prazerzão receber você. Eu quero muito saber a sua opinião sobre como se preparar para o concurso unificado do TRE. E, cara, acho que ninguém melhor aí para comentar a respeito do concurso do TRE do que você. Conta aí para o pessoal um pouquinho sobre sua história aí, como que, Uhum. onde você entrou no TRE, Sim, que ano que você entrou no TRE? Eu sei que você entrou no TRE São Paulo, né? Foi... sim, verdade, verdade. Ô, Dani, obrigado pelo convite. É realmente a satisfação participar do seu canal, da sua mentoria, né? Sou um grande fã seu, eu te conheci pelo Instagram e já admirava seu trabalho por lá. Agradeço pelo convite. Vai ser um prazer conversar com o pessoal por aqui. Pô, que legal, cara, que legal. Legal você me conhecer pelo Instagram, porque a grande maioria do pessoal me conhecer pelo YouTube, na verdade. Pois é, eu te conheci pelo É, Instagram, seguindo as postagens ali, bem coerentes sobre os assuntos, achei bem bacana e comecei bem a no seguir, a gente trocou iniciozinho, ideia. então. Exatamente, exatamente. Então, para começar, minha história com o TRE, ela é bem curiosa, assim, digamos. Eu sempre fui apaixonado pelo eleitoral desde criancinha. Eu já É contei essa história mesmo? para os meus colegas do cartório eleitoral lá de São Paulo, mas eu vou explicar um pouquinho como é isso. Na eleição de 89, estou entregando a minha idade aqui, né? Foi a primeira eleição democrática depois do período da ditadura militar para presidente. Eu passava e fazia enquetezinho, marcava no papelzinho assim, quem as pessoas pegavam no prédio da minha tia, pegava alguém passando na rua, falava, você vai votar em quem para presidente? Aí marcava, vou votar no Lula, aí marcava o xizinho, vou votar no Collor, eu vou votar no Ulisses Guimarães, mano. Ixi, olha aí. E marcava no papelzinho, né, desde essa época. Depois, na faculdade, eu já entrei para a faculdade de Direito já pensando em fazer concurso, né? Primeiramente, eu pensava em fazer concurso para delegado, mas depois isso aí foi meio se esvaindo no meu coração concurseiro e comecei a trilhar o caminho da justiça eleitoral, né? Você não era E do crime, então? Você pensou, não não sou do era do crime. crime, não, esse negócio de crime não vai dar para mim, não vai dar para mim. E comecei a me apaixonar por direito eleitoral também na faculdade, assim, quando eu comecei a fazer a matéria letiva de direito eleitoral, né? Não era uma disciplina Cara, é obrigatória, difícil ter, hein? Na minha faculdade era não difícil. tinha. Era difícil. Era uma disciplina eletiva, era eu e mais 5 colegas, muito pouca gente, né? E foi uma experiência bacana. Eu gostei, cara, gostei desse negócio aqui e vou observar mais. E depois que eu me formei na faculdade, em 2009, eu comecei a trilhar os concursos, preferencialmente da Justiça Eleitoral. Fiz muitos concursos de analista e técnico, mas dava sempre prioridade para a Justiça Eleitoral. Quando saiu um TRT da vida, eu inseria trabalho, processo de trabalho ali, mas só para inserir mesmo, se eu der certo, deu. Né? Entendi. Mas o meu foco era o concurso de analista e técnico da Justiça Eleitoral. E o primeiro concurso, se eu não me engano, que eu tentei foi de Santa Catarina. Eu fiquei até bem colocado, mas chamou por muito pouca gente, que fiz prova só para analista lá em Santa Catarina. Só que chamou muito pouca gente e caraca. E lá é recorrente chamar pouca gente, né? O Tribunal de Santa Catarina, infelizmente, chama muito pouca gente nos concursos que faz. E o meu segundo concurso, se eu não me engano, se minha memória não falha, foi o concurso do TRE de São Paulo, que eu fiz para técnico e analista, quando uma prova era de manhã e outra de tarde. Na prova de analista, eu não passei, né, que foi a prova de tarde, estava bem cansado, né, mas a de técnico eu passei. Foi até uma história curiosa sobre isso, porque eu fui muito bem na prova, eu lembro até hoje que eu errei 8 questões na prova geral, Foi né, bem pra caramba. e fui bem, só que, na verdade, eu errei 6, né, 6 questões. Essas 6 questões que eu errei me colocariam entre os 100 primeiros, e foi logo na primeira leva de nomeação para a técnica. Nomeou uma penca grande de gente. Só que eu marquei uma questão errada no caderno de resposta, marquei 2 na mesma questão, e a outra eu troquei em cima da hora. Então, nessas 2 questões, me jogaram para 300 e pouco. Mas, Nossa. porra, foi 337, se eu não me engano, a minha colocação no concurso na época. Falei, quer saber? Que triste pra caramba. Nossa, eu falei, cara, não vai dar certo esse negócio. Mas é aquele negócio que a gente sempre fala lá nos nossos perfis, né? Você fala no seu e eu falo no meu. Não se apega
ao número de vagas no edital, principalmente TRE, né? Então, a minha vaga para técnico em São Paulo, ela foi criada por uma lei assinada pela presidente Dilma Rousseff. Eu lembro até hoje. Foram criadas 33 vagas e uma delas era minha. O concurso estava beirando a expiração, foi em 2015 minha nomeação, eu fiz a prova em 2011, 2012. Né? Em 2015 eu fui nomeado na posição 337 para técnico judiciário. Caramba. Sendo que esse concurso ainda nomeou mais uns 200 depois de mim ainda. Então, nossa, sério? Eu lembro, esse concurso nomeou gente pra caramba, né? Passou dos 500, né? Nossa. E aí eu consegui ser nomeado, fui lotado numa zona eleitoral de Santo André, 306, que eu sou apaixonado pelo pessoal de lá até hoje. Kelly, minha chefe, se ela estiver assistindo aí um dia, beijo para você. Manda para ela depois. E eu fiquei lá por 6 anos. Nesses 6 anos, eu continuei fazendo concurso, né, para analista. Tentei analista de vários tribunais. Eu contei na minha mão aqui, eu fiz mais de 13 TREs, né? Mas aí a história é diferente. Você estudando e trabalhando, né, a sua dedicação aos estudos não é integral, né? Eu chegava do cartório, tomava um banho e ia sentar no escritório lá na nossa casa, no nosso apartamento, para estudar. Estudava até de 7, 8 horas da noite até meia-noite. Fazia umas 4 horinhas de estudo líquida por dia, para tribunal, para analista. E comecei a fazer as provas. Eu acho que eu fiz Pernambuco, fiz Bahia e fiz o Paraná, que é onde eu estou agora, em 2017, se não me engano, a prova, junto com a do Rio de Janeiro, que foi bem próxima às provas. No Rio de Janeiro eu ainda estou na lista, que o concurso está vigente lá, mas eu provavelmente não vou, apesar de eu ser carioca, por causa da questão de violência do Rio de Janeiro também. Se encontrou aí já, né? E o Paraná é um tribunal muito gostoso de trabalhar, entendeu? E tem uma questão diferente que em São Paulo não tem, por exemplo, que é o plano de saúde, né? Para a gente que é servidor com família, eu tenho esposa e filho, nossa, isso é um diferencial e tanto, né? Aí no Paraná, o Paraná paga um plano de saúde para vocês. Ele paga, a gente paga R$100 por dependente, por exemplo, entendeu? Então eu pago R$300 para minha família toda. Tá, diferente... só para explicar para o pessoal aí que está assistindo, em São Paulo a gente recebe um valor em dinheiro, e aí esse valor em dinheiro, se você nem quiser gastar com saúde, você não é obrigado, não existe nenhuma prestação de contas, nem nada. Tá, ele está beirando ali. É um valor que, para quem é jovem, né? É um valor que você cobre tranquilamente, mas à medida que você vai ficando envelhecendo, acaba sendo um valor insuficiente, né? Exatamente. É por aí. Lá em São Paulo, por exemplo, já não cobria mais o plano de saúde do meu filho e da minha esposa, por exemplo. Sim. Entendeu? Aí esse foi um ponto bem positivo. E a gente foi lotado numa zona do interior, bem interior. Estamos lá em Cidade Gaúcha, beirando a divisa do estado com o Paraguai, já bem distante, né? Mas é uma zona muito gostosa, a cidade muito gostosa, apesar de pequenininha assim, fomos muito bem recebidos e acolhidos. E a paixão pelo eleitoral continua sempre. Tem quantos eleitores aí, Léo? A gente é um pouquinho diferente da realidade que eu tinha em Santo André. Santo André, por exemplo, era uma zona eleitoral com propaganda, competência específica de propaganda eleitoral. Então, os nossos processos, eles tramitavam, eram, sei lá, em época de eleição, chegava a bater 100 e pouquinho, mas depois da eleição isso ia minguando no tempo, principalmente isso de representação, AIGE? Representação, AIGE não, porque a gente não era competência nossa. Ah, tá. Só propaganda mesmo, né? Só propaganda. Então, isso foi até a dificuldade que eu tive lá no Paraná, porque a nossa zona lá pega tudo. Pega a AIGE, pega a prestação de contas, pega registro de candidatura, né? E eu não tive vivência, apesar de ter ficado 6 anos no eleitoral como técnico, eu não tive vivência nenhuma com isso. Né? Então, foi um diferencial bem impactante assim, no começo. Nós lá em Gaúcho, nós temos 4 municípios. 4 municípios com em torno de 20 mil eleitores. Mas os eleitores não são o nosso gargalo. O nosso gargalo são os processos. Né? Hoje a gente tem 106 processos tramitando de eleição 2020 para cá, por exemplo. Entendeu? Prestação de contas, essas Prestação coisas. de contas, aí vai tudo. Inquérito, representações. Tá igual a gente aqui, então. A gente fez autoinspeção aqui agora, né? Que é antiga correição. A gente vai ficando nisso também. Então, apesar de ser uma zona muito maior, a de Santo André 306, beira 100 mil eleitores,
né? Era atendimento toda hora, mas a questão do processo é bem diferenciada. Sim. Não, vocês têm bastante processo aí até, né? Por ser pequenininho. E somos só 2, né? Eu e o colega da zona, e uma estagiária. Que é pouca gente, né? Aí pouca gente. Vocês acabam fazendo muito atendimento e fica pouco tempo para fazer processo. Exatamente. Isso aí. Pô, então, o eleitoral é basicamente isso aí. Pô, você foi falando aí, foi surgindo aqui um monte de dúvida, cara. Um monte de dúvida. Queria voltar lá no início, quando você falou lá que estava prestando vários concursos de tribunais, TRT, TRF. Acho que os tribunais que você prestava eram TRT, TRF e TRE, né? Basicamente. Isso. Ou um STJ, STF que aparecesse, também poderia prestar, né? Sim. Cara, qual que é a semelhança entre esses concursos aí, cara? Porque dá para mesclar mesmo? Você sentia dificuldade nas provas? Como que era a sua preparação para esses concursos? Eu fazia o seguinte... Porque abre uma margem muito grande de concursos, né? Sim. Como a minha prioridade era eleitoral, então, sempre que tinha um edital de eleitoral, eu priorizava o edital de eleitoral, né? Por exemplo, mas se não tinha nenhum edital de eleitoral aberto, a matéria de direito eleitoral, que é o diferencial do concurso do TRE, né? Porque as outras matérias são comuns, é administrativo, português, informática, né? Penal, para quem é analista, processo penal, para técnico tem outras matérias, mas o básico é o básico para todo concurso de tribunal, né? Constitucional, administrativo, português e informática. Esse é o basicão de tudo. Alguns, não sei como é que está agora, mas cai LRM, né? Administração pública, alguma coisinha assim, bem pouca, bem esporádica. E quando era TRF, caía muito previdenciário, né? Aí tinha algum edital de TRF aberto, eu dava uma olhadinha em previdenciário, assim, para não ficar boiando sempre, né? E quando era trabalho, incluía trabalho e processo do trabalho, que eram o basicão, assim, das disciplinas que caíam em concurso dessas áreas. Eu fiz o STM também, nesse meio aí, eu fiz o STM, eu incluí penal e processo penal militar. Também, foi até aprovado nesse concurso, mas não fui chamado, né? Mas o básico eram as matérias, então isso que eu falo para sempre que me pergunta. Estudar, focar no básico. Saiu o edital de um tribunal que você pensa em fazer, acrescenta uma matéria ali, não vai ficar muito difícil, né? Porque a base é sempre a mesma. Né? E você ficou bem nos outros concursos também? Fiquei. Eu fui aprovado nesse do STM, não fui chamado. Alguns TRTs eu também tive aprovações, assim, mas eu não me lembro bem, que foram muitos concursos. Eu fiz um analista de defensoria pública no Rio Grande do Sul. Eu fui chamado, mas eu perdi a nomeação, porque mandaram um e-mail para mim, não fizeram nenhuma comunicação oficial, eu perdi o e-mail. Eu vi que eu fui chamado para tomar posse, eu fiquei muito pé da vida. Mas logo depois eu fui chamado no TRE de São Paulo. Cara, os concurseiros sofrem até na hora que já passou, né? Sofre. Mas era mais ou menos essa linha aí. Nesse concurso da Defensoria do Rio Grande do Sul, nem sei qual matéria diferente que caiu, mas a linha básica era isso aí, administrativo, penal, processo penal, esse tipo de coisa, né? E do 0 até a sua aprovação no TRE, quanto tempo, mais ou menos? Do 0, então, comecei a fazer o concurso em 2009, né? Depois da faculdade. A prova do TRE foi em 2011 ou 2012, né? Nessa prova aí que eu tive a minha primeira... Na verdade, Santa Catarina foi aprovado. Acho que em torno de um ano e meio. Mas até a posse... até a posse, que foi de fato em 2015, demorou um pouquinho, né? Sim. Mas você passou rápido, teve um rendimento bom no início. Sim. O primeiro que você estudou já foi o TRE ou foi para outros já primeiro? Foi TRE, comecei com TRE. E fui adaptando de acordo com os editais abertos, entendeu? Entendi. Era vocação mesmo, né? Já logo no início já passou. Apaixonado. Sempre fui apaixonado. Nesse meio tempo, enquanto eu estava em São Paulo como técnico, eu tentei dar um saltinho além. Eu tentei estudar para defensoria pública. Eu fiz alguns concursos de defensoria pública, mas com filho pequeno, né, com a rotina de trabalho, estava muito difícil de conciliar. Falando. Quando saiu a nomeação do analista do Paraná, eu falei, não, vou dar uma parada. Deixa esse sonho um pouquinho mais quietinho, que depois a gente fala com ele de novo. E, Léo, essa quantidade de horas aí, umas 4 horas líquidas, você acha que é uma quantidade de horas adequada para o pessoal estar estudando? Eu acho, para quem
quem tem esse tipo de rotina, que na verdade é a maioria das pessoas, né, que trabalha e estuda, né, Sim. quem tem o privilégio de estudar 100%, eu acho que 4 horas seria um rendimento pequeno, digamos assim, né? Mas para quem trabalha e estuda e tem outras atividades durante o dia, acho que é um excelente tempo de estudo para você almejar sua aprovação e nomeação. Sim. Eu acho que é um tempo bem razoável para se falar. Sim. Até porque muito mais que isso, às vezes a pessoa fica muito cansada, não consegue render muito bem. Exato. Às vezes não adianta a pessoa ficar se esforçando ali, não tá absorvendo e depois não consegue cumprir mais o cronograma nos outros dias. Exato. Tem isso também. O descanso também faz parte da rotina, né? Faz parte. Como que era a sua rotina, então, quando você estava estudando para analista? Então, eu chegava do trabalho, 6, 7 horas, né? O expediente lá em São Paulo era até as 6. Chegava em casa, morava perto, tomava banho, jantava, de 8 até meia-noite. Era religiosamente, de segunda a sexta, e sábado e domingo eu tirava um dia de folga, ou sábado ou domingo, sabe? E no outro dia eu estudava também. De manhã você conseguia fazer alguma coisa de estudo ou não? De manhã, muito esporadicamente, né? Principalmente depois que o nosso filho nasceu, porque eu ficava... eu estudava para analista antes dele nascer, então de manhã era mais de se arrumar para ir para o trabalho, porque eu estudava até meia-noite e pouco. Já estava cansado, né? Já acordava tarde, assim, já meio que emendando para ir para o trabalho, entendeu? Uhum. Isso é legal no TRE também, né? Essa questão dos horários aí, dá para o pessoal ir mais tarde e tal. Sim. Se a pessoa gosta de estudar cedo também, é bom, né? Sim. Se eu estivesse, por exemplo, no expediente de 7 da manhã às 7 da noite, esse horário ia ficar muito mais cansativo de estudo, por exemplo, entendeu? Sim, esse lance das 7 horas de serviço também é muito bom, né? Sim, com certeza. Considerando aí que tem o horário do almoço, está dentro dessas 7 horas ainda por cima. O horário de almoço também dava uma lidinha, viu? Pegava o celular ali, abria uma leizinha, lei seca, para dar... Lá no cartório você conseguia ler alguma coisa também ou não? Eu li, tipo assim, quando a minha meta estava... minhas tarefas do trabalho estavam tudo ok, né? A minha lei seca ficava sempre do meu lado. Estou olhando aqui meu materialzinho de eleitoral. Quando tá à toa, fica lendo, né? Exatamente. É que às vezes fica aquela barulheira, às vezes não consegue muito, né? Mas... Sim. Mas quando tem disponibilidade. E como que você estudava, Léo? Você usava lei seca? Você falou aí sobre a lei seca. O que você gostava de usar de material? Cara, eu vi você postando uma vez que usava sempre o material do curso, né? Sim. E a minha fonte era mais ou menos por aí. Na minha época de estudo, no primeiro concurso que eu fiz, eu usava o ponto dos concursos. Nem sei se esse curso existe mais. Cara, eu acho que existe. Eu já ouvi falar. Eu acho que existe. Então, era um material muito bom. Eu gostava muito dele. Era bem direcionado, sabe? E sempre atualizado. E eu baseava a minha fonte de estudo principal era esse material do cursinho, né? E a lei seca era para tirar uma dúvida, né? Complementar alguma coisinha ou outra, e sempre fazendo muitas questões, principalmente de eleitoral, né? Porque a nossa disciplina, a gente sabe que muda o tempo todo, né? De 2 em 2 anos tem uma mini reforma aí para mudar tudo que a gente já estudou nos anos anteriores. Né? Mas a minha fonte principal era o PDF do cursinho. Um PDF bom, de confiança, né, que a gente pudesse tocar para frente, sabe? Normalmente você lia o PDF e depois lia a lei seca? Lia a lei seca, Para também não ficar só no PDF, porque o PDF ele bota um gráficozinho, alguma coisa assim, e a letra miúda da lei eu considero importante também. Sim. Porque é o que é cobrado maciçamente em prova, né? 80%, 90% das questões é baseado na letra fria da lei. Sim. E estudar só pela lei, você acha que rola? Você falou que realmente a lei eleitoral ela acaba alterando muito, né? Acontece muita alteração e tal, e às vezes estudar só pela lei é meio complicado também, né? Justamente por isso. Inclusive, aproveita e já comenta aí, fala do seu material que você tem de comentário da lei, né? E acho que isso é importante. Sim. Só a lei seca eu não acho suficiente, eu explico por quê. O direito eleitoral, além de mudar muito o tempo todo, né, de 2 em 2 anos praticamente a gente tem inovações legislativas na matéria, né, inclusive com emendas constitucionais que saíram no ano passado, importantíssimas para a nossa prova, a resolução 23659, que
Eu tenho certeza que vai ser cobrado nessa prova e vai pegar muita gente de surpresa, né? Eu elaborei o material do jeito que eu fazia os meus estudos, né? A minha base principal era o PDF, mas eu sempre estudei fazendo o resumo, né? Então, eu pegava o texto da lei, eu às vezes escrevia e às vezes digitava. Pegava o texto da lei lá, artigo 1º, tal, está dizendo isso. Caiu em qual prova, né? Essa questão caiu em qual prova? Foi cobrado como em tal prova, né? E, às vezes, uma explicaçãozinha básica sobre o conceito daquele tema. Por exemplo, alistamento eleitoral, né? O que define isso? Né? Então, para juntar a letra fria da lei, né? Que eu tenho até uma conhecida minha que fala que é letra molhada, não é lei molhada, não lei seca, né? É mais ou menos isso. É uma lei seca, mas com anotações, né? Com questões e algum adendo assim, de doutrina para esmiuçar o conhecimento, porque eleitoral a gente sabe que tem muitos conceitos, muitas coisas que mudam, né? Tem muitos doutrinadores a respeito, muita gente de direito não gosta de atuar na seara eleitoral justamente por causa disso. É uma lei muito volátil e muito esparsa, né? Então, meu material eu elaborei basicamente nisso, né? Artigo, comentário, jurisprudência, que também é importante, né? Juntando isso tudo numa lei com anotações. E tem tido uma grande receptividade, o pessoal está gostando muito. E aí os artigos que já não estão mais vigentes, ele está lá também, você está dizendo lá no... Sim, sim. Tem as marcações, né, dizendo o que é recepcionado ou não, né, principalmente no Código Eleitoral. Tem muita coisa, infelizmente, que ainda cai em prova, mesmo não recepcionado. Então, o pessoal até me pergunta, olha, tem que estudar o Código Eleitoral todo? Infelizmente, tem, porque é cobrado em prova, né? Apesar de ter muita coisa que está não recepcionada, a gente tem que saber, mas a letra fria de lei a gente não pode pular. A gente tem que saber, porque, infelizmente, isso ainda cai em prova e é cobrado. E nem sempre anula, né? Isso que é pior. Não anula nada. Eu estava vendo uma questão do Ministério Público, não lembro de onde foi, recente, desse ano, ou ano passado, cobrando a letra fria de lei do Código Eleitoral, coisa assim absurda, né? Que não tem mais amparo nenhum na nossa Constituição, cobrado o gabarito lá, valendo aí, papum, entendeu? Mas eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que o examinador, quando ele faz um tipo de questão dessa, ele não sabe direito eleitoral, ele não estuda direito eleitoral. Ele pega a lei e sai marcando, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado, entendeu? Está na lei e está botando para questão, para a prova, sim. Sabe? É bem por aí. E deixa eu te perguntar um negócio, tem alguns doutrinadores, tipo, que são muito bons, né, muito reconhecidos, tipo José Jairo Gomes, por exemplo. Sim. Né, que o cara é o papa do eleitoral, né? Você acha que um livro desses, ele é legal para esse tipo de concurso, ou ele é muito aprofundado, não vale muito a pena? O que você acha sobre isso aí? Já me perguntaram isso também algumas vezes. Cara, o livro de José Jairo Gomes é a minha bíblia de eleitoral. Eu amo esse livro, eu amo esse doutrinador, né? Eu até uso de fonte de estudo para o material que eu elaboro, né? Para as postagens que eu faço na página. Mas para o concurso de analista e técnico da Justiça Eleitoral não vale a pena, porque ele é muito denso, né? Tem muita coisa além do que é cobrado na prova. Então, se você pegar uma doutrina dessa de eleitoral, esmiuçar ela de cabo a rabo, você vai ser o papa do eleitoral, né? Mas pode cair uma coisa de lei seca lá, um artigo da lei seca, que você vai errar na prova, que você não vai lembrar, né? Então, teve até um seguidor que me perguntou se valia a pena. Fez a mesma pergunta que você fez. Falei, cara, se você for estudar para magistratura ou Ministério Público, eu acho que vale super a pena você dar uma olhada nesse livro. Ler a lei seca acompanhada desse livro do lado. Mas para o nosso caso de técnico e analista, eu acho que não vale. Porque é uma perda de tempo muito grande. É um custo-benefício, né? Às vezes a gente tem que analisar. Não adianta a gente virar o papa do eleitoral e errar um monte de questão das outras matérias, porque não dá tempo de fazer tudo. Faz que nem a gente, deixa para estudar depois que passar, mano. Aí fica bonito. Eu leio com mau gosto, mano. Ele tá aqui na minha cabeceira. Cara, hoje em dia eu leio mais coisa do que quando eu estava estudando lá para concurso. Então, impressionante. Exatamente, é isso aí. Isso aí. Pô, muito legal. Léo,
Cara, quero te agradecer, porque eu sei que a gente vai ter ainda outras oportunidades de conversar, então a ideia é não ficar um vídeo super longo também, para o pessoal Ah, poder absorver, poder te conhecer. E, cara, tenho certeza que a gente vai ter outros encontros, você está super convidado para a gente poder fazer novos vídeos massa. aqui junto. Quero conversar com você sobre temas específicos de eleitoral, porque eu sei que você manja Aham, muito de eleitoral, muito uhum. mais do que eu, então eu quero até aprender com você. Ah, imagina. Então a gente vai conversar sobre inelegibilidade, conversar sobre outros assuntos aí, né? Tem tanto assunto, propaganda Uhum. eleitoral, que aí Sim. você vai ser o cara da propaganda eleitoral. Aham. Então, pô, a gente tem as ações, né, eleitorais, os crimes Sim, sim. eleitorais, pô, tem muito assunto para conversar, organização da justiça eleitoral. Então, pô, quero muito te convidar para você poder fazer parte aí da preparação de vários alunos que estão se preparando para esse concurso do TRE, que às vezes ficam sem um norte, sem saber quem realmente acompanhar e tal. Uhum. Deixa aí como que a pessoa te encontra, onde que ela vai te achar. Ela de tempos Uhum. em tempos vai te achar aqui no meu canal, mas eu quero saber onde que ela vai te achar todos os dias aí da vida dela. Olha, nosso perfil no Instagram é @educação_eleitoral. A gente tem um canal no Telegram também com questões gratuitas, né? Já estão disponíveis lá da lei das eleições, lei das inelegibilidades, lei dos partidos políticos, da resolução, né? Eu vou postar em breve questões sobre o Código Eleitoral também, jurisprudência. É só entrar no canal, resolver as questões lá para antes de dormir, vai lá e resolve umas questões, que é o mesmo nome, é só entrar no Telegram e digitar arroba educação_eleitoral que você acha, né? E é por aí. Estamos aí nas redes sociais e o nosso material na Hotmart também. Se você procurar educação eleitoral na Hotmart também, tem o nosso material lá, o nosso combo, as 4 legislações. Em breve vem o Código Eleitoral anotado também. Show de bola. Pô, material sensacional, dá para acompanhar com as recomendações que eu vou fazendo para o pessoal que é de livro e tal. E o pessoal Aham, às vezes me pergunta, e a lei seca, e a lei seca? Pô, material perfeito para poder ir acompanhando junto é o material do Léo, que sim. aí a pessoa já estuda o livro, já estuda a lei seca junta também. Uhum, E junta tudo isso aí. Ainda a gente está com uma parceria também, né, Léo, sim. para o pessoal que for membro aqui do canal, um desconto aí de Boa. 30%, um cupomzinho para o pessoal que vai ser super bacana também. Aham, O material do Léo já é um preço bacana, né? Essa eu acho que é a grande pegada. O Léo entrou mais ou menos na mesma ideia que eu aqui no digital, que é a ideia de realmente trazer uma cooperação, realmente ajudar o pessoal. Claro que tem lógico, tudo tem o seu lado comercial também, mas a ideia é realmente ajudar o pessoal, né, Léo? Você pode até complementar um pouco aí depois, mas é meio que a mesma ideia que eu vim também. A gente já tem a nossa profissão, a gente já tem o nosso salário, que é muito bom, então a gente não depende disso. Aí nossa exato. ideia é realmente contribuir com uma comunidade e trazer conteúdos que realmente agreguem. Então, o Uhum, conteúdo dele já tem um preço super bacana e ainda tem aí um cupom para você que for membro aí do canal de uhum. 30%, né, Léo? É democratizar o concurso público, né? Porque a gente tem aquela Perfeito. ideia de quem passa no concurso público é quem tem muito dinheiro, quem tem dinheiro para pagar um curso caro, quem tem dinheiro para fazer uma faculdade cara, né? A gente tem a questão do nível superior para o técnico agora, que já vai tirar muita gente boa do concurso, né? Sim. Então, quando a gente disponibiliza o material de qualidade a um preço acessível, a gente democratiza o serviço público, né? Que eu sempre falo. Pô, você pode vender seu material mais barato. Já me falaram isso, mais caro. Eu posso, mas vai contra tudo que eu acredito, entendeu? Tudo que eu acredito, tudo que o eleitoral representa, tudo que a nossa profissão representa, né? A importância que a gente tem para a nossa sociedade, para o nosso país. Se a gente não pegar as pessoas que estão na base da nossa sociedade para fazer parte do outro lado, né, a gente vai ter um país muito mais desigual por muito mais tempo. Né? A gente tem que trabalhar para que isso mude o mais breve possível, nem que seja fazendo um preço acessível para as pessoas poderem ter acesso ao concurso público, ter acesso à qualidade de vida, ter acesso ao que o concurso público, que é o que direito eleitoral e que o concurso da Justiça Eleitoral nos permite, né? Que é ter um acesso a um plano de saúde de qualidade, por exemplo, no Sim. nosso caso aqui, ou receber um valor para você pagar um plano de saúde para a sua família, e isso é muito importante. Legal, Léo. Acho que é isso aí mesmo, né?
É que às vezes algumas pessoas pensam assim, o material está com um valor menor, às vezes tem qualidade menor, né? Porque a gente costuma fazer muito essa associação. Exato. Mas, na verdade, a ideia é totalmente diferente. A ideia Sim. é criar um conteúdo que seja a mesma qualidade do conteúdo que é lá, 500, 600 reais, mas o cara consegue comprar por seus 80 reais, né? Então, é realmente permitir que o pessoal tenha acesso mesmo. Sim, com certeza. Léo, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Então, eu te aguardo aí para outros encontros que eu achei muito bacana, tenho certeza que vai ajudar a gente demais. Sim, o pessoal que está acompanhando, não esquece de deixar a curtida, não esquece de compartilhar com seus amigos. Para o pessoal, quando você vê aí a história do Léo, conversa com o pessoal que realmente já trabalha na área e vê o quão bacana é trabalhar na área, né? Eu gosto muito de trabalhar no TRE, eu tenho certeza que o Léo também gosta muito de trabalhar no TRE. E isso eu tenho certeza que o pessoal que está se preparando agora vai ser, sim, uma grande motivação, vai trazer muita motivação para o pessoal continuar estudando, se preparando, e tendo também a visão de que o tempo que você se preparou, por exemplo, não foi muito diferente do que eu me preparei, e ainda dá tempo, né, Léo? Ainda dá tempo para a pessoa se preparar agora até o concurso, e sem ficar perdendo tempo, né? Vamos parar de perder tempo e pegar logo os conteúdos, se preparar. Isso aí. Obrigado, Dani. Muito obrigado pelo convite e vai ter próximo. Fechou. Então, valeu. Obrigado, Léo. Obrigado.